Estamos aqui no Congresso da Juvep 2016 com o tema Jesus, Supremo, Central e Único. Eu tenho o privilégio de estar ao lado do missionário Ronaldo Lidório. Seja bem-vindo, Ronaldo. Ronaldo, qual a importância desse tema, Jesus, Supremo, Central e Único, para a igreja brasileira e principalmente também para o movimento missionário? Nesses dias em que se fala mais sobre a igreja do que sobre o Senhor da igreja, que é Jesus, se torna extremamente necessário resgatarmos esta mensagem do Evangelho, que é a mensagem sobre quem é Jesus e o que ele fez. A história, a vida de Jesus é uma história simples, que uma criança pode contar e entender, mas também uma história complexa, porque ele é homem, é Deus, ele é leão e cordeiro, é profeta, sacerdote e rei. Esse tema de Jesus como supremo, central e único é um tema bíblico e que precisa ser resgatado em nossas igrejas e em nossos corações. Jesus supremo porque não há ninguém maior do que Jesus e ele tem força e controle sobre todas as coisas. Jesus central porque a sua cruz, o triunfo da cruz, marca e altera toda a nossa história. E Jesus único, especialmente pensando na singularidade de Jesus. Não há ninguém como Jesus, ninguém se iguala com Jesus. Então não há muitos caminhos, há um caminho e o caminho é Jesus. E essa mensagem do Evangelho precisa ser recontada e vivida a cada dia mais e mais. Estamos vivendo um momento ímpar no Brasil e também no mundo. No Brasil, com todas essas questões políticas, econômicas, corrupção, os partidos, o governo sendo questionados, dólar em alta, economia em baixa. E se nós olharmos para o mundo internacional, nós vemos uma crise de refugiados, Estado Islâmico, atentados. Quais são os reflexos dessas crises nas quais nós vivemos, tanto no Brasil quanto no mundo, para missões? Essas crises são altamente dolorosas. Pensando nos imigrantes e refugiados, pessoas que largam seus países, suas casas e se refugiam em lugares onde eles não falam a língua, não entendem a cultura, não têm nada, não são nem bem aceitos pelo povo local, é realmente algo extremamente doloroso. E as crises também políticas e sociais pelas quais o Brasil passa. Por outro lado, nós precisamos entender que Deus está no controle da história. Deus ele tem seus planos e todos os planos de Deus são planos que exaltarão o seu nome e anunciarão o nome do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus cresceu e cresce mais em ambientes de grandes desafios e crises. A igreja, no livro de Atos, cresceu e expandiu mais em Atos capítulo 8 durante a grande perseguição. A igreja moraviana cresceu mais durante a época de maior crise interna e externa onde ela morava. A igreja que mais cresce hoje no mundo é a igreja na China, que teve o seu boom de crescimento durante a perseguição ali naquele país. Então a crise ela é um grande desafio, mas é também uma grande oportunidade. Se era difícil e ainda é difícil ir como igreja e enviar missionários para o Oriente Médio, nós temos agora milhões do Oriente Médio em países tradicionalmente cristãos, onde a igreja pode falar abertamente sobre o Senhor Jesus. Então, eu creio que essa crise é um grande desafio, mas talvez seja uma das maiores oportunidades para anunciar o Evangelho. E também no Brasil, a igreja ser igreja com as marcas do Evangelho em um Brasil que está aí passando por essa turbulência. Uma igreja que é a favor da justiça, mas contra a violência. Uma igreja que não é partidária, mas que proclama o nome do Senhor Jesus. Uma igreja que zela pela santidade não apenas do Estado, mas que zela pela santidade da própria igreja, que dá testemunho à nação sobre quem é Jesus. Década de 80, a década perdida, economicamente falando, no Brasil, mas uma década de crescimento muito forte do movimento missionário do Brasil, do envio de missionários transculturais. Alguns falam de crise de vocacionados hoje em dia no Brasil. Qual a sua visão sobre isso? Eu creio que não há uma crise de vocacionados, talvez haja uma crise nos vocacionados. Não de vocacionados, porque parece-me que há milhares de vocacionados no Brasil. Todo congresso, inclusive esse da Juvep,
e congressos em diferentes denominações e lugares no Brasil, nós encontramos centenas, especialmente jovens, que creem fielmente que eles são chamados por Deus para a obra de Deus e estão dispostos a servirem ao Senhor Jesus. Porém, por alguns motivos, esses jovens não estão chegando nos campos missionários. Então, há alguma crise, algum obstáculo aí nessa trajetória. E eu creio, para citar apenas um motivo, eu creio que uma das engrenagens que está aí não está rodando muito bem, ela está sendo afetada pelo secularismo. O jovem, na minha época, no passado, tinha um chamado de Deus, ele se preparava e ia para o campo missionário. Hoje o jovem, ele tem um chamado de Deus, se prepara, ele faz um curso, ele quer ter o primeiro emprego, depois quer ter segurança de ter uma casa própria, de ter uma boa condição financeira para depois ir para o campo missionário. Nesse trajeto muito mais prolongado, ele vai se casar, ter filhos, e a vida se torna cada vez mais uma demanda crescente. Então eu creio que o secularismo, que esse materialismo, ele tem sido talvez um dos maiores obstáculos para afetar essa engrenagem, mas é certo que há uma crise entre os vocacionados. Por algum motivo, os milhares que se sentem chamados por Deus estão desembocando apenas alguns poucos no campo missionário. Obrigado, Ronaldo. Gostaria agora de pedir uma palavra final para a igreja, para os vocacionados. O que você deixaria como uma palavra final para quem está nos assistindo? Todos nós somos chamados por Deus para muitas coisas. Somos chamados por Deus para a santidade, somos chamados por Deus para a oração, somos chamados por Deus para a proclamação do Evangelho, somos chamados por Deus para viver o Evangelho, somos chamados por Deus para ler, entender e sermos edificados pela palavra do Senhor. No final do dia, todos nós somos chamados por Deus para a fidelidade ao Senhor Jesus. Sejamos nós igreja que ficam ou vocacionados que vão, nós precisamos de fidelidade ao Senhor Jesus. A pergunta que eu te faço é esta: qual é o próximo passo de Deus na sua vida? Seja qual for o passo do Senhor, nós precisamos responder sim, Senhor, com fidelidade. Que Deus nos abençoe.